tinha falado um pouquinho. Tá com Tá com eco de novo, né? A A gente gente tinha tinha falado sobre as sobre as estruturas estruturas digestórias. digestórias. E aí, E aí, aqui eu coloquei, né? aqui eu Você falou um pouquinho sobre digestão intracelular, extracelular. extracelular. Agora melhorou. Pronto. Peraí, deixa eu pular o slide. E aí, sobre os órgãos do sistema digestório. Então, eu comecei falando, né? Aqui, né? O que é o processo de digestão, que é por onde a gente repõe as nossas energias, repõe os nossos... Repõe não, a gente consegue encontrar nutrientes, né, para desenvolver a nossa estrutura corporal, independente de que tipo de ser vivo eu estou falando. A diferença é que nós, seres humanos, a gente faz parte desse grupo aqui que faz digestão extracelular, que a gente tem um sistema digestório. O ano passado, quem estava comigo, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estudava os grupos de animais, a gente falava de animais que tinham sistema digestório incompleto e sistema digestório completo. Alguém lembra disso? Eu lembro. Então, o sistema digestório, qual que era a diferença entre os dois? Alguém consegue me responder? Que o completo tem boca e ânus e o outro não. Exatamente. Além disso, né, de não possuir boca, aliás, não possuir duas estruturas diferentes, ter uma coisa só, essa digestão intracelular, que é quem tem esse sistema digestório incompleto, então a digestão vai acontecer dentro das células, então eles não têm órgãos digestórios. É uma cavidade enorme, a comida, eles geralmente são filtradores, então o alimento passa pelo corpo do animal inteiro e vai direto para as células. É óbvio que tudo isso acontece de forma microscópica, né? Esse tipo de animal não come, sei lá, bifes, não come peixes, não come alimentos grandes, eu estou falando de plânctons, né? São animais filtradores. E quem faz a digestão extracelular é quem já tem um sistema digestório completo, tem órgãos diferentes dentro do aparelho digestório, cada órgão possui lá uma função. E aí esses órgãos aqui, então, são, né? A boca, eu já tinha falado dela, além da boca, a gente tem os dentes, a língua e a saliva, que eu vou falar um pouquinho dela mais para frente, mas que é extremamente importante para o processo de digestão, porque ela vai ajudar a gente a não só umedecer isso, não só isso, mas isso de deixar o alimento mais pastoso é porque na nossa saliva tem enzimas que ajudam a quebrar esse alimento. Quando eu digo quebrar, não é igual o dente, por exemplo, que diminui, assim. Ele realmente já começa, o processo de digestão já começa ali. Aí a gente tem a faringe, eu vou colocar aqui a imagem, ó. A gente tem a faringe, que é um tubinho aqui, como se fosse um cano mesmo. Oi, alguém me chamou? Tipo, se você deixa uma bolacha na boca, e aí você, sei lá, fica com ela na boca, ela esfarela inteira, tipo, sem mastigar nem nada? Ela vai derreter. Ela vai diminuindo, justamente por causa da saliva. Eu acho que todo mundo já fez isso alguma vez, colocar um alimento na boca e não mastigar, só deixar ele na boca. Eu já fiz, com bala. Ó. Na primeira comunhão que eu fiz. Então, ó, coloca, por exemplo, doces que a gente coloca na boca, que às vezes a gente não mastiga, ou, sei lá, um próprio biscoito. Se você colocar na boca, um biscoito, uma bolacha, sei lá, se você colocar na boca, ele vai começar a diminuir de tamanho, que a saliva vai estar agindo. Que você pode não estar movimentando essa língua e nem mastigando esse alimento, mas a saliva já vai estar fazendo a parte dela. Não tem como a gente controlar a saliva para não agir. Professora. Então, tipo,
Se tem um bebê, aí dá uma bolacha maisena pra ele ainda não tem dente, ele vai ficar com a saliva até ela Chupando. derretendo e depois Sim. engole. Por isso que algumas crianças pequenas que ainda não têm dentinho, alguns pais dão, tipo, bolachinha, essas coisas, porque eventualmente essa comida vai conseguir descer, ele não vai morrer engasgado, entendeu? É óbvio que tem que tomar cuidado, tem que ser coisa molinha, mas essa comida ela vai ser digerida pela saliva. E aí vai ficar mais fácil do alimento descer, mesmo que a criança, né, não tenha dente, ou no caso de um idoso, que também já não tem toda a dentição, por exemplo. Beleza? Tudo bem? Aí a faringe, então, é um caninho que tem aqui. Esse caninho, ele funciona, né? Ele aparece aqui no sistema digestório e também aparece no sistema respiratório, que a gente vai ver, é a próxima matéria. Então, esse cano, ele é um órgão comum para os dois. E por que é importante eu falar que ele é um órgão comum? Sabe quando a gente come alguma coisa e se engasga? Quando a gente se engasga, é porque esse alimento desceu pelo... A gente não fala assim, desceu pelo lugar errado? Qual é este lugar errado? Para onde que é o lugar errado e onde que é o lugar certo de ir? O lugar certo, então, é quando a gente come, o alimento vai da boca, passa pela faringe e desce para o esôfago, que é um alimento, então tem que ir para o sistema, né? Fazer o percurso de alimentos, sistema digestório. Quando ele vai para o lugar errado, depois da faringe, a faringe que serve tanto para a boca quanto para o nariz, no sistema respiratório, depois da faringe, tem um órgão que chama laringe, que no caso só deveria passar o ar. Quando o alimento cai no lugar errado, então, é porque ele não vai para o esôfago e vai para a laringe. Por isso que a gente engasga. E por isso que às vezes as pessoas morrem engasgadas, porque um alimento está indo para um lugar onde só era para entrar ar. Certo? Uhum. Professora. E aí, Oi. Eu tenho uma curiosidade. Fala. Sabe essas tampas assim de caneta, ó, que tem um furinho aqui, tá vendo? Então, eu ouvi falar que essas tampas têm um furinho assim, porque caso a pessoa engula e vai parar na faringe, nariz, sei lá, aí o ar ela consegue respirar. O ar vai passando pelo furinho. Eu nunca tinha ouvido isso, mas faz todo sentido. Verdade, eu também ouvi. De fato, porque se ela fica entalada ali, e tem um furo, o ar ainda consegue passar. Então, o desconforto vai ser enorme de qualquer jeito, porque vai ter uma tampa na garganta. Mas ela vai você não conseguir morre respirar até asfixiado, por chegar no exemplo, hospital. porque o ar ainda vai conseguir passar. Sim, exatamente. E aí, nossa, eu tô sem parar quieto. E aí, depois que passa essa faringe, para diferenciar aí o alimento de descer pelo lugar certo e o ar também descer pelo lugar certo, tem uma estrutura que a gente chama de epiglote. Eu não tenho certeza se eu coloquei no slide, deixa eu ver. Acho que não lembro agora. Mas, enfim, tem a epiglote. Essa epiglote é como se fosse uma estrutura... Aqui, tá aqui, ó, epiglote. Tem uma estrutura, é uma estrutura de cartilagem, então ela é meio molinha assim, e ela funciona como uma tampinha. Então, quando essa tampinha tá fechada, é porque por exemplo, quando a gente come, a gente não consegue respirar ao mesmo tempo, né? Quando a gente tá mastigando assim, ou falando, por exemplo, que ou eu uso a boca ou eu uso o nariz. E aí, quando eu tô mastigando, então meu corpo entende que eu tô comendo, que vai se algum alimento, então minha epiglote fechada para a comida não passar por ali. Quando eu não estou comendo, né, estou só respirando, a minha epiglote fica aberta, que aí o ar pode passar. E aí isso ajuda a comida a não descer pelo lugar errado. Nosso corpo é extremamente inteligente, é uma máquina perfeita. Aí, beleza. Depois da faringe, a gente tem, então, o esôfago. Eu coloquei aqui movimentos peristálticos, mas, na verdade, desde aqui da faringe, esses movimentos peristálticos já acontecem. Esses movimentos peristálticos, não sei se vocês estão conseguindo enxergar eu no vídeo direito, eu tô travada no vídeo, né? Não, tá se mexendo, mas é devagar. Então é só para mim. Imagina uma bomba de ar que fica inflando e... Ai, gente. Não, Tá muito ruim a minha internet. Eu tô meio travadinha, né? Mas tudo bem.
Imaginem uma bexiga enchendo e esvaziando de ar, fazendo esse movimento de inflar, desinflar, inflar, desinflar. Esses são movimentos peristálticos, de contração e relaxamento, né? E esses movimentos auxiliam o alimento a descer. Então, é por causa deles que a nossa comida desce, porque senão ela poderia ficar entalada para sempre. Tá? Então, a gente vai comendo, vai mastigando, e aí esses músculos vão se movimentando, empurrando a comida para baixo. Vai passar pelo esôfago, o esôfago vai levar esse... Aqui, a partir de agora, a gente já não fala mais comida, a gente chama de bolo alimentar. Então, esse bolo alimentar vai ser levado até o estômago. O esôfago serve para isso. É um canal que liga a faringe até o estômago. Basicamente isso. E aí, no estômago, começa de fato a digestão dos alimentos, onde as coisas vão começar a ser absorvidas, tá? Depois do estômago, quem vem? Os dois intestinos. Então, a gente tem o intestino delgado primeiro e o grosso. O delgado é porque ele é fininho, tá? É o mais fininho, é esse aqui, ó, que tá aqui no meio. E o grosso é esse grandão que passa em volta, assim. Então, o delgado tá aqui. O intestino delgado, gente, aí no livro de vocês tem algumas curiosidades que é importante, por isso que eu acho legal vocês lerem depois. O intestino delgado da gente, ele é sei lá, tem um triplo da nossa altura, por exemplo. Ele tem 6 metros de comprimento. E ele fica todo enroladinho dentro do nosso corpo. Ele é fininho, né? Não é uma coisa muito grossa, porque é delgado, mas ele é bem comprido mesmo. O intestino grosso também, mas delgado ele é maior de comprimento, assim. Só que ele fica todo enroladinho e a comida passa por tudo isso. Por isso que demora pra gente, da hora que a gente come até a gente, por exemplo, evacuar, demora o processo de digestão, porque o alimento tem que passar por tudo isso aqui. Então, o mega labirinto, ele vai passando até terminar. Depois ele passa pelo intestino delgado, isso demora horas. A gente, da hora que a gente ingere uma comida até a hora que a gente evacua ela, pode levar até 3 dias, né? 72 horas. Então, demora, um processo demorado, que é justamente para você poder absorver o máximo de nutrientes possível daquele alimento que você ingeriu. Professora, Oi. e como sabe que tem 6 metros? Que as pessoas abriram o corpo de alguém e esticaram o intestino dela. Credo. Ah, mas aula de anatomia é isso. Por isso que a gente sabe de todos esses órgãos. Que alguém um dia falou, não, vou abrir essa pessoa morta aqui para ver o que é que tem. E aí a pessoa viu. Por isso que a gente sabe de tudo isso. Alguém tem que estudar, tem que ir lá enfiar a mão para ver o que acontece. E quando as pessoas morrem, né, principalmente de causas desconhecidas, se vai para autópsia, as pessoas têm que abrir o corpo da pessoa para mexer nos órgãos, para ver. Oi. A minha mãe, ela fez faculdade, se não me engano, de necrópsia. Nossa, É verdade. que legal! Quando eu terminei a faculdade, eu queria fazer biologia forense, que é justamente estudar necropsia para trabalhar na Polícia Federal e investigar. Sabe, eu queria ser tipo CSI, que vai lá investigar as mortes das pessoas. Eu achava que eu ia ser isso. Depois eu entendi que eu não queria mais. Mas eu cheguei a fazer um curso de necropsia também, mas é bem pesado. Aí eu desisti. No curso eles levam uma pessoa para fazer experimento? No curso que eu fiz, não, porque foi um curso rápido, mas quando você faz o curso lá técnico bonitinho de necropsia, você tem que mexer, porque é isso que você vai fazer da sua vida, né? Então, eles têm lá os corpos, as pessoas mexem, enfim. Mas é isso, é para quem tem estômago. Eu não tive muito. Eu não tenho nojo de corpo, esse negócio, mas às vezes tinha uns casos que eram muito tristes, sabe? Tipo, aí tem umas criancinhas, aí tem umas pessoas que passam por várias violências, aí chegam lá toda desmantelada, então eu achei melhor não. E tá bom. Eu prefiro trabalhar com vocês. Olha que caras lindas aqui no vídeo. Muito melhor. E todo mundo vivo. É, todo mundo vivo. E aí aqui, ó, eu coloquei então intestino delgado. Intestino delgado não, é um intestino só. Faz então a absorção de nutrientes. É dividido em 3 partes, que é o duodeno, jejuno e o ilho. Em cada uma dessas divisões, gente, acontece alguma coisa. É isso que eu também estou falando para vocês, que eu não vou ficar cobrando de vocês saber exatamente. Vocês precisam saber quais são os órgãos que compõem o sistema digestório
né, é importante saber que existem essas divisões, e aí no próprio texto tá falando todas as particularidades de cada uma dessas partes, que eu não vou me estendendo aqui agora. Isso aqui eu achei interessante colocar, porque a gente sempre fala de bactérias no sentido de que bactérias causam mal, só fazem mal pra gente. Eu já falei isso uma vez, acho que foi ano passado, talvez, que existem bactérias que são boas e são muito importantes pra gente. E tá aqui, ó, a microbiota intestinal. Então, é uma comunidade, né? São várias espécies de bactérias que vivem no nosso intestino e que têm importância porque elas auxiliam na digestão, isso de inibir o crescimento de organismos nocivos às vezes a gente ingere alguma coisa que tem outros organismos que podem causar, ou até outras bactérias mesmo, que podem causar alguma doença, alguma coisa, e essas bactérias da nossa microbiota agem como um mecanismo de defesa, assim mesmo, e nos previnem de algumas complicações. Por isso que existe o Yakult, por exemplo, para repor. Aí tem um monte de coisa assim, Activia, que você fala, para repor a flora intestinal. Às vezes a pessoa tem problema de intestino preso, não vai muito no banheiro. Tudo isso, essas bactérias ajudam. Aí aqui, o intestino grosso. Ele também. Oi. E tem aqueles Yakult que tem um azul para pessoas idosas, um verde, um vermelho. Sim. Sim, porque cada fase da nossa vida, nosso corpo tá de um jeito, então ele pede alguma coisa diferente, né? Quando você é mais velho, você já precisa de outros tipos, uma quantidade maior ou menor de determinada, né, dessa microbiota. E quando a gente vai ficando mais velho, isso vai demorando para se repor no nosso corpo. Por isso que a gente é indicado, né, para quem tem problema, ingerir por fora mesmo, que é por meio desses Yakults, desses iogurtes, enfim. Aí tem o intestino grosso, então, que é esse maiorzinho que passa aqui por volta. Ele também é dividido em algumas partes, que eu coloquei aqui, que são o seco, com C, o cólon e o reto. O reto é quem vai passar aqui diretamente para o ânus. E aqui no intestino grosso é onde vai finalizando o processo de digestão. Então, imagina que né, desde o estômago até o intestino delgado, os nutrientes estão sendo absorvidos. Quando chega no intestino grosso, é como se fosse a última chance desses nutrientes serem absorvidos, e é principalmente a água, as vitaminas e sais minerais. Existem outros tipos de nutrientes. Existem os carboidratos, as proteínas, os lipídios, mas aqui no intestino grosso é principalmente isso aqui que é reabsorvido. Então é a última chance dessas coisas. Por isso que nosso cocô, por exemplo, ele é sólido, porque aqui no intestino grosso o que tinha de água desse bolo alimentar é retirado e aí ele sai no formato sólido, né? E quando ele sai no formato líquido, a gente sabe que tem alguma coisa errada porque a gente tá com diarreia, certo? Ele também não pode sair muito seco, porque senão a gente está ressecado. Então tem toda a saúde aí do sistema digestório, né? Aí, e a última parte, que é o ânus, que é o canal que vai ligar o corpo, da parte interior do corpo à parte exterior, é onde a gente vai eliminar aqui o que a gente já chama de bolo fecal, que ele é feito aqui no finalzinho, né, no reto. Então, todo aquele alimento vai virar um bolo, tudo que vai ser descartado, que não conseguir se aproveitar pelo corpo, ele vai juntar, forma esse bolinho que a gente chama de bolo fecal. E aí, né, são as fezes que a gente coloca para fora, de preferência todos os dias, que é importante fazer cocô todos os dias. Enfim, aí, além disso, a gente tem aí na página 151 do livro as glândulas anexas. E aí aqui eu coloquei uma explicação rapidinha, né, uma definição do que são as glândulas, que são essas estruturas que produzem secreções. Essas estruturas, né, glândulas, elas existem no nosso corpo inteiro. Existem glândulas que estão aqui na nossa região do pescoço, glândulas mamárias, existem as nossas glândulas
né, na região do sistema digestório. Enfim, tem glândula espalhada no corpo inteiro, cada uma com uma função, mas todas cada uma produz uma coisa, mas todas elas têm essa função de produzir secreções que auxiliam de alguma forma, tá? Por exemplo, o suor da gente é produzido por uma glândula. Sabe quando a gente fica com o rosto oleoso, assim? Também o sebo, a gente também tem isso que é produzido pelas glândulas sebáceas. E tudo isso são formas essas secreções, por mais que às vezes são coisas que a gente, por exemplo, nem gosta de ficar suado, ou o rosto oleoso, enfim, não parece muito agradável, mas é uma forma do corpo dos sistemas corporais manterem nosso corpo funcionando de maneira. É importante que a gente sue, é importante que a gente tenha o rosto que saiam esses cravinhos no nosso rosto. Isso mostra que o nosso corpo está funcionando de maneira correta. É importante que a gente produza cera de ouvido, por exemplo, todos esses tipos de secreções. E aí, essas glândulas anexas ao sistema digestório, elas são anexas justamente porque elas não fazem parte diretamente do sistema digestório, por isso elas são anexas, elas estão ali porque elas auxiliam em alguma coisa. E aí elas vão produzir essas enzimas digestórias. Aí eu coloquei rapidinho aqui também o que são enzimas. As enzimas são essas moléculas que auxiliam o processo de digestão, porque elas vão acelerar todas essas reações que acontecem no nosso corpo. Elas facilitam a digestão. Aí a gente tem as glândulas salivares, que eu já havia comentado lá na boca, que elas vão produzir e secretar amilase, que é uma proteína que está presente, por isso que facilita a nossa digestão. Aí todas as enzimas, gente, terminam com ase. Aí quando vocês estiverem lendo, se vocês já tiverem lido, vocês devem ter reparado. Existem várias. Tem amilase, protease, lipase, cada uma tem uma função. Mas todas são enzimas. Aí a gente tem o pâncreas. O pâncreas, ele tem duas partes, que mais para frente, quando a gente for estudar sistema endócrino, né, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as glândulas, mas só para já adiantar, ela tem a parte exócrina e endócrina. Endócrino é o que é dentro, exócrino, o que é fora. E essa parte exócrina do pâncreas, né, a parte de fora, ele faz o quê? Ele vai produzir e secretar, então, o suco pancreático, que nada mais é do que um suco cheio de enzimas que vão auxiliar, cada enzima, né, vai auxiliar na catalisação aí de alguma parte desse bolo alimentar que a gente está ingerindo. Eu não coloquei o nome de todas, mas tem tudo no livro, mas é porque o que vocês vão saber é isso, que é um conjunto de enzimas que a gente chama de suco pancreático, tá? Que aí vai ser jogado ali no intestino para ajudar o processo de digestão. E por último, o fígado, que vai produzir a bile, que vai fazer a emulsão dos lipídios. Emulsão, lipídios aqui, ó, eu vou colocar até em parênteses, é gordura. Falando assim, a grosso modo. E emulsão quer dizer quebrar. Todo mundo aqui já lavou louça, certo? Eu espero que todo mundo já tenha lavado louça pelo menos uma vez na vida. Então, imagina que você pega lá aquela panela engordurada, aquele prato, sei lá. Quando você passa o detergente, faz um teste uma vez, antes de você, tipo, jogar o detergente já esfregar, põe o detergente e vê o que acontece com aquela gordura. Ela já parece que ela vai, tipo, degradando, assim. Eu tinha uma mega gordura na frigideira, quando você joga o detergente, ela vai vai ficando pequenas bolinhas de gordura ao invés de uma enorme. E emulsionar é como se você destruísse essa gordura em partes menores, para facilitar, para que, no caso do detergente da louça, no caso, ela vai facilitar para ser limpa. Quando a gente fala de sistema digestório, vai facilitar para que ela seja digerida, para essa gordura não ficar emperrando no meio do caminho do nosso tubo digestório. Tudo bem? Vou entender, sim. Falta menos de um minuto, a aula vai acabar, a gente entra no mesmo link. Pode ser? Tá. Então, beleza. Eu vou até já encerrar aqui. E a gente entra no mesmo. Não tenho certeza. Vamos lá, vou continuar gravando.
Gente, antes de eu continuar, alguém tem alguma dúvida do que foi falado até agora das glândulas, sobre os órgãos? Todo mundo entendeu direitinho? Qual que é o processo, desde onde começa lá na boca até onde termina lá no ânus? A importância dessas glândulas anexas, elas auxiliam bastante o processo de digestão, por mais que não sejam órgãos propriamente ditos do sistema digestório. Se você, por exemplo, tem uma história no Google, vai encontrar assim, ó. Vai estar lá o fígado, vai aparecer as glândulas, vai aparecer o pâncreas, porque eles ajudam no processo de digestão. Tudo bem? Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma colocação, pode aproveitar este momento. Muito bom, gente. Quero só ver. Então tá todo mundo ok. Beleza. Eu vou continuar. Eu nem sei quem tá na chamada aqui. Quem tá na chamada comigo? Todo mundo? Não. Eu, o Guilherme, a Maria Clara, o Rian, o Luiz, a Mari também tá, né? E a Mariana. Todo mundo que tava antes. Beleza. Opa. Então aqui, ó. Então, finalizei essa parte. E aí agora a gente vai fazer correção dos exercícios que eu havia pedido. São só esses 3. Lá na página 164. Tá todo mundo com o livro, né? Sim. Beleza. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. O primeiro exercício estava perguntando assim, estava pedindo assim, né? Para explicar quais são os custos de digestão e como que eles se desenvolveram nos animais, e pediu para citar os grupos de animais em que se observava essa mudança. Posso falar Nesses mesmo? 2 tipos. Pode. Eu coloquei digestão intracelular realizada por animais heterótrofos sem tubo digestório, como esponjas do mar. E digestão extracelular que surgiu em animais quinidários, como medusa, anêmonas e etc. Alguém colocou alguma coisa diferente? Ou quer completar? Pronto, eu coloquei igual. Só que aí como é que fala? Eu coloquei mais alguma coisa. Na intracelular eu coloquei que o alimento é digerido diretamente dentro das células e na extracelular a digestão ocorre fora das células. Perfeito. Que é basicamente isso. A definição, então, de intracelular e extracelular é intracelular que acontece dentro da célula. Extracelular, a digestão vai acontecer fora da célula. E esse fora da célula quer dizer em todos os outros órgãos ali do sistema digestório. Então, a gente compreende que uma digestão intracelular ela vai acontecer em animais que são menos complexos. Por isso que acontece nos poríferos, por exemplo. Alguém ia falar alguma coisa? Eu, Rian Martinelli. Fala, Rian Martinelli. Eu não coloquei essa parte dos animais, eu coloquei intracelular, somente no interior das células. Aí eu coloquei extracelular e extracorporal, totalmente fora das células, em cavidades do organismo. Perfeito. A gente colocou os animais porque na própria questão estava pedindo para citar, né? E aí, só completa, então, quem colocou uma coisa ou só colocou a outra, só completa isso. Então, a digestão extracelular, a digestão intracelular, ela vai se apresentar aqui nos poríferos. E a digestão extracelular, ela vai aparecer, a princípio, nos quinidários. Poríferos são as esponjas do mar, lembram? Sim. E os quinidários são as águas-vivas, as medusas. E aí, daí para frente, dos quinidários para frente, os seres vivos
começam a se desenvolver com essa digestão extracelular. Os quinidários ainda têm sistema digestório completo, mesmo fazendo digestão extracelular, porque eles não têm boca e ânus. Todo mundo sabe como é que é uma água-viva, não tem como ter boca e ânus, é uma coisa só. Mas ela já faz digestão extracelular. Aí, depois dos quinidários, surgiram os nematódios, que eu não sei se vocês vão se recordar quem são os nematódios do ano passado, alguém lembra? Eu nem aprendi isso, pra ser sincero. Nem aprendeu? Aí, Gui, você tinha que estar com a gente, então, no ano passado, porque a gente aprendeu isso. Nematódios, gente, eram os vermes, lembra? Vermes que habitavam, às vezes, que podiam habitar nosso sistema digestório mesmo. Existem algumas diferentes espécies e tudo mais, mas nada mais são que os vermes. São, por exemplo, as lombrigas. Lembram? E aí, a partir daí, a gente tem boca e ânus. Então, eles têm o sistema digestório, fazem a digestão extracelular, e tem o sistema digestório completo, porque eles têm as duas estruturas, a boca e o ânus. Os quinidários ainda não. Eles só têm uma cavidade só. Um buraco só. As coisas entram e são digeridas e eliminadas tudo pelo mesmo lugar. Então, eu vou deixar aqui na tela, mas vou postar lá depois. Então, só completem aí quem precisa completar a resposta. A questão 2, que já está a resposta na tela, né? Mas enfim, estava mostrando então um esqueminha aqui do sistema digestório, marcando 4 órgãos. Estava pedindo para assinalar a alternativa correta sobre o sistema, de acordo com as alternativas. Então, a primeira estava falando que os alimentos entram pela boca e são levados pela estrutura 1 devido à ação da gravidade. A gente viu, então, que não é exatamente a gravidade que faz com que os alimentos desçam. São os movimentos peristálticos. Tá? É óbvio que o que está em cima tende a descer, mas o fato da comida não ficar entalada, levando em consideração, gente, que esse canal por onde passa a comida, ele é bem estreito. Não estou falando de um cano PVC, é uma estrutura fininha, que é feita de músculo, então isso pode abrir e fechar conforme abrir e fechar, que eu digo, é contrair e relaxar, né? Conforme a comida precisa passar por ali. E aí esses movimentos peristálticos vão auxiliar então o alimento a descer. Então a letra A já não é. Aí a 2 está falando que o órgão 2 é quem armazena o excesso de glicose no sangue. O órgão 2 é o estômago aqui. E também não é isso que ele faz. Tá? Aí a letra D está falando que o 4 produz enzimas digestivas que auxiliam na digestão de carboidratos. Também não. Que a número 4 é o pâncreas. E a letra E está falando que o 4 é armazena bile. Também não, que a armazena bile é o número 3. Então, a certa seria a C. O órgão 3, que é um tipo de glândula mista, que produz hormônios, tarará, e o suco pancreático, no caso. Tudo bem? Letra C? Sim. Alguém Eu tinha colocou colocado diferente? a E. Eu também tinha colocado aí. É que, na verdade, gente, Qual que é? a letra é a letra C. Ah, tá, errei. Porque assim, ó, o número 4, ele não armazena bile, ele produz bile. Não é, a bile não fica armazenada lá, entendeu? Ele produz e secreta. Quando a gente faz produzir e secretar, é porque já não fica mais nesse órgão. Ele produziu e mandou para um outro lugar, entendeu? Então não é ali que a bile fica. É produzida ali e é mandada para outro lugar, até porque precisa entrar em contato com o sistema digestório. Se continuar no fígado, não adianta nada. Então ele produz e manda para fora. Produz e manda para fora. Secreta, a gente fala, né? E a número 3, a última, assim, tem um texto gigante, mas a pergunta é: indique a ordem correta dos órgãos que os alimentos percorrem, né, desde a sua ingestão até a eliminação do que não é necessário para o organismo. Então, qual que é a ordem, gente? Mais fácil que Boca, tem. faringe,
esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Isso. O reto, a gente não precisa especificar porque ele já faz parte do intestino grosso. Não está errado, mas ele já está dentro da parte do intestino grosso. Porque se você colocar reto, você tem que colocar as outras partes também, entendeu? Aí você tem que colocar seco, cólon. Então não precisa. É importante que você saiba que existe o reto, mas não precisa especificar. Então, se você colocasse só assim, já estava bom. Mas não apaga, tá certo. Tá? Quem colocou alguma coisa diferente, completa. Lembrando que o fígado e o pâncreas, por exemplo, eles são glândulas anexas. Então, a comida não passa por eles. Eles não fazem parte do tubo digestório. Eles ficam ali do ladinho só. Tudo bem? Eles auxiliam no processo de digestão, mas não fazem parte do aparelho digestório. Beleza? Beleza. E aí agora, gostaria de fazer com vocês mesmo algumas atividades só para a gente poder finalizar esse capítulo. Pode ser? Sim. No livro mesmo, eu selecionei aqui alguns. Então, a gente vai fazer o exercício 4, que está aqui embaixo. E aí, eu vou falando conforme a gente for passando. Eu pulei alguns e a gente vai fazer alguns que eu considerei mais importantes, só para a gente já poder finalizar isso aqui e eu começar uma nova matéria a partir da próxima aula. Ok? Sim. Então, vamos lá. Então, eu vou ler e a gente já vai discutir aí as respostas neste exato momento. Então, aqui, um professor de biologia explicou, número 4, né? Explicou a seus alunos que após a mastigação, o alimento é engolido, passa para a faringe e depois para o esôfago. Nesse momento, uma pequena estrutura chamada, que funciona como válvula, recebe o estímulo nervoso para obstruir a entrada da laringe e impedir que o alimento siga pelo sistema respiratório. Resumindo, qual é o nome dessa estrutura de cartilagem descrita pelo professor? Epiglote. Dessas alternativas que estão aí. Todo mundo concorda com a Maria Clara? Sim. Letra A, gente, tá certo. Sim. Epiglote. Que foi, Gui? Ah, não, deixa. Você tá me ouvindo. Eu sei que o áudio tava desligado. Não, tô ouvindo. Tá você falou bem baixinho agora, mas eu te ouvi. Deu pra ouvir. Tá bom. Beleza, então, ó. Então, alternativa A. Aí a próxima, a gente vai pular essas aqui, vira aqui na 166, exercício 4. Ali nos propósitos, tá vendo? Lá embaixo. Sim. Beleza. Dentes. Olha a Camila já apresentando. Tá Laringe. perguntando assim, que não faz parte do sistema digestório. A O laringe. que tá lá no meu slide lá em cima? Aqui, ó. Boca, dentes. Dentes são... Imagina a gente comer sem dente. Como é que eu vou morder tá um certo. lanche? Eu pensei que era por dentro do... Não. Quando a gente fala de parte do sistema digestório, existe o tubo digestório, sim, mas existe nessa questão aqui tem coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, a laringe, como eu havia explicado, ela faz parte do sistema respiratório. Por mais que o nome seja parecido, né, laringe, faringe, a gente precisa tentar não esquecer e não se confundir. Então, laringe. Vai o alimento, né? Laringe. Ó, faringe com F passa Faz comida e passa ar. Laringe com L só pode passar ar. Tá bom. Se passar comida, pode dar ruim. Ferrou. Ou você só se engasga, ou você se engasga e morre. Professora, uma vez eu me engasguei com Existem... o queijo derretido, aí eu tava de blusa nesse dia, aí meu tio me deu um tapa nas costas, quê? assim, tá lá. Aquele derretido engasga mesmo. O certo não é dar um tapão nas costas, né? Tem Não, toda uma manobra para poder ter não, qualquer comida forte. Eu tava de blusa, tipo essa daqui que eu tô agora, ó, de moletom.
Aí meu tio deu um tapa que atravessou a blusa e a camiseta e ficou vermelha minhas costas marcadas. Nossa. Você desengasgou, Mas pelo ele menos? Eu me engasguei com queijo. Ficou entalado na minha garganta. Não, senão você ia ficar engasgado e morrer com um tapão que seu tio te deu, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, é super possível. Não sei se vocês já ouviram alguma história assim, de crianças, né, bebezinhos, por exemplo, que se engasgam com leite e morrem. Isso é mais Eu já comum do vi. que a gente gostaria que fosse, mas acontece. Se engasga com a mamadeira, com leitinho. Tipo, vai do nada assim pro caminho errado. Não, tem o que fazer, ajudar a pessoa a fazer com que aquilo volte. Mas no caso, por exemplo, de um bebezinho que vai, por exemplo, quando você engasga com um pedaço de carne, alguma coisa assim, que é sólida, é um pouco mais fácil disso voltar, certo? Como é que você faz voltar um líquido, por exemplo? É difícil. Não fica mais difícil? Eles Aham. correm, é mais difícil. E o problema é que ele vai parar no lugar. Se ele passa pela laringe, vai pelo lugar errado, ele pode parar no pulmão. Por isso que as pessoas morrem, entendeu? Porque o pulmão não é para receber comida, nem alimento, nem líquido, nada disso. Então, engasgar não é só porque entalou na garganta da pessoa, é porque realmente a comida, o líquido chegou num lugar onde não era para chegar. Onde só podia entrar ar e tá lá um monte de leite, por exemplo. Professora. Eu. Calma aí. Pro. Eu já vi que os bebezinhos, eles se engasgam assim com leite, porque depois que eles mamam, aí coloca o bebê pra dormir, aí ele vai, gorfa e volta pra boca. Exatamente. É, por isso que quando geralmente dá mamadeira ou peito pro bebê, as pessoas têm que deixar eles, não de pezinho, mas ficar com ele no colo assim, com a cabeça pra cima, né? Para ele poder, se ele tiver um refluxo, por exemplo, ou alguma coisa acontecer, ele tá com a boca para cima, então isso vai sair pela boca. Se a criança tá deitada, ainda mais um bebezinho que não consegue, não tem essa noção, né? Preciso virar, ele não tem, ele só vai engasgar, e se não tiver ninguém ali para auxiliar ele, às vezes a criança morre engasgada sozinha, a pessoa só vai ver depois. Já pensou? Que desespero. Professora. Oi. Eu vi uma reportagem de como desengasgar um bebê. Aí tem que colocar ele assim no braço, ó, tá vendo? A Camila pegou até uma boneca. Demonstração. Fala, aí primeiro tem que socorros. colocar o bebê assim e dar 3 tapinhas. 1, 2, 3. Aí volta. Aí se ele não desengasgou, aí vai de novo. 1, 2, 3. Aí volta. Com o bebê. Exatamente. É para tentar fazer com que isso volte, né, de alguma forma, para a boca. Olha isso, é nojento, eu sei. Só que uma vez a minha irmã se engasgou com bolacha de maisena, aí meu tio foi lá e sugou da boca dela a bolacha, sabe? Aham. Porque Gente. aí tipo, resolveu, mas, né, fazer o quê? Não, mas não é nojento, acontece. A boquinha de criança é limpinha, ela só come o que a gente dá. Não, eu sei, só que, pô... Não, é um pouco nojentinho, mas... O que é, né, para salvar a criança, o que é sugar uma bolacha da boca? Não é nada. Não é nada, a gente suga várias bolachas de várias crianças que tiver que sugar. Enfim, que coisa feia de falar, né? Estranha. Oi? E também tem... Eu sei como uma pessoa se desengasgar, uma pessoa grande, um adulto, se desengasgar sozinho. Tá lá comendo em casa só, aí engasgou. É assim. Fazer a demonstração. A pessoa tem que pegar uma Gente, vocês estão ganhando 2 aulas pelo preço de uma, porque agora a Camila tá dando aula de primeiro socorro. Gente. Fala, Camila. Aí a pessoa vai pegar uma cadeira... Oh, meu Deus. Só um minutinho. Eu vou tirar aqui o... Caiu ali. Problemas técnicos. Pronto. Aí a pessoa... que aí vai fazer assim, vai voltar. Entendeu? Camila, parabéns. Gente, uma salva de palmas para Camila. Nossa novíssima técnica em enfermagem do Novo Ideal. Adorei. Quando acontecer alguma coisa na escola, a gente já sabe quem a gente pode chamar.
Não, aí vai lá, alguém se É. engasga na frente dela, ela É. fica desesperada, não sabe o que fazer. Ela começa a chorar, né? Não, se uma pessoa vê a outra assim, engasgando, uma pessoa grande, aí pega assim na mão e faz assim, não. Aí ela vai Isso, pega por trás. voltar. Camila tá assistindo muito Grey's Anatomy. Parabéns, Camila. Mas assim, ó. Professora, eu vi isso no Minha Mãe é uma Peça. Eu vi isso no meio. É que quando acontece esse negócio no filme, esse negócio, eles sempre fazem uma coisa super cômica, né? Ficar pegando a pessoa por trás, sei o quê. Né? Mas, de fato, é assim mesmo, né? Tem que fazer força para que isso não desça mais, só volte. É que. Agora, continua, fala. É rapidinho. É que um dia eu fui fazer um curso de bombeiro, aí ele fez lá a demonstração. Ah, que legal, curso de bombeiros. Bom, aí continuando, gente, vira agora aí na 167. Eu vou anotar as páginas pra gente não se perder, tá? Isso aqui então foi a 166. E agora a página 167, exercício 3. Aí o exercício 3 tá assim. Uma das funções do intestino grosso é absorver, é a reabsorção de... O que vocês chutariam aí? Tudo bem, Mari. Água. Tá? Perfeito. Essas outras coisas que estão citadas aqui são absorvidas antes, tá? Então, no intestino... Oi? Letra B, né? Letra B, isso. Então, no intestino grosso, a gente reabsorve principalmente a água, vitaminas e sais minerais. Tá bom? E aí, deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Vira a página novamente, 168. Exercícios 5 e 6. Aí no exercício 5 tá assim. Tá todo mundo aí? Posso ler? Sim. Pode. Aí no exercício 5 tá assim. Além de contribuir para o ganho de peso, alguns alimentos como pão branco, refrigerantes, frituras, bolos, sorvetes, quando ingeridos em excesso, podem causar problemas no trato gastrointestinal, além de elevar o risco de diabetes e outras doenças. Com relação ao sistema digestório e ao processo de digestão, podemos afirmar que... Aí a primeira tá assim, o pâncreas é uma glândula que não produz enzimas atuantes na digestão. Isso tá certo ou tá errado? Errado. Errado. Na letra B, na boca não ocorre digestão química dos alimentos. Errado. Certo ou errado? Errado, porque a gente tem a saliva lá que já tá na função da digestão. Letra C, o esôfago conduz os alimentos do estômago ao intestino. Certo? Errado, né? Não, porque o estômago já tá ligado no intestino, o esôfago vem antes. Tá, verdade. É esôfago, estômago e intestino. Então ele vem antes, na verdade. A letra D. Não, fígado. Estômago, pâncreas e intestino são glândulas anexas do sistema digestório. Errado. Errado, nessa alternativa é só o pâncreas, que seria a glândula. Então a certa só pode ser a D, tá falando que o fígado produz a bile. Aí, Desculpa. Letra E, que produz a bile e auxilia na digestão de gorduras. Então, a número 5, alternativa, letra E. E a 6. Dentre os órgãos do sistema digestório, é responsável por absorver os nutrientes. É óbvio que as nutrientes estão sendo absorvidos, principalmente no estômago, mas no intestino delgado, como é onde fica a maior parte do tempo o nosso bolo alimentar, é onde a gente... Ai, já falei a resposta. Eu pensei nisso também. Já falei, mas enfim, é o intestino delgado, justamente porque é onde o nosso bolo alimentar passa mais tempo. Então é onde a maior parte dos nutrientes é absorvida. Tudo bem? Tudo bem. tudo bem. Então, alternativa D. Ai, como vacilei, falei a resposta, mas enfim. E aí, por último, deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa.
Aí, só vai lá no para conferir o último exercício. Página 171. Exercício 1. Que é um verdadeiro ou falso. Aí, sim, a primeira, né? O tipo mais simples de digestão é a digestão intracelular realizada por animais heterótrofos sem tubo digestório, tais como os poríferos. E aí? Verdadeiro? Verdade. Ah, porque Sim. sai pelo mesmo lugar, né? Por que você falou falso? Porque eu pensei que o mais simples é o mais completo, mas é errado, né? Não. Tá bom, é verdadeiro. O mais simples não é o mais simples. O mais completo é quem tem as duas estruturas. E quando a gente está falando de digestão intracelular, essa é a mais simples possível, porque ele não tem nenhum órgão digestório. Ok? Então é verdadeiro. A segunda, por terem uma cavidade digestória, os nematóides fazem parte do primeiro grupo a realizar digestão extracelular. Nematóides são os nematóides lá. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Falso. Os primeiros animais, né, a fazerem digestão extracelular são os quinidários, são as águas vivas. Os nematóides são os primeiros a ter boca e ânus. Agora, digestão extracelular já acontecia lá nos quinidários, então essa aqui é falsa. A terceira. Os quinidários foram os primeiros animais a terem um sistema digestório completo. Acabei de falar. Falso. Falso. As glândulas anexas são as glândulas salivares, pâncreas e fígado. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. E por último, o trato digestório humano é um longo tubo constituído por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, grosso, delgado, reto e ânus. Verdadeiro. E aí? Verdadeiro. Verdade. Então ficou VFF, VV. E as outras eu não quero, só queria essas. Verdade. Ok? Ok. Então, ó, vou postar esse slide aqui, vou postar em forma de PDF, vou colocar no mural da nossa sala. Lá em atividades, eu vou só postar realmente as páginas que é para vocês lerem e as atividades que é para fazer. Mas vocês podem, quando eu postar lá, não precisa já ir fazendo antes da aula. Então, por exemplo, eu postei alguma coisa hoje, mas a nossa aula é amanhã, espera a aula e depois faz os exercícios para eu poder explicar o conteúdo igual na sala de aula normal. Eu nunca na sala de aula eu não pedia para fazer exercício antes, então eu vou tentar não pedir aqui também. Então, primeiro eu explico para vocês, depois vocês fazem, na próxima aula a gente corrige, ok? Então, eu vou postar lá no mural. Quem tiver alguma dúvida de alguma coisa, manda por lá. E isso aqui eu já tô postando na sala nova. Na sala velha eu não vou postar mais nada. Beleza? Sim. Quem ainda não me mandou a atividade, me manda pela sala nova, então. Quem perdeu o código e precisa de novo, me fala que eu mando de novo. Mas entrem até o fim da semana, porque na segunda-feira todos os professores vão arquivar a sala antiga e nada mais vai acontecer lá. Pra gente já Beleza? tem códigos já. Já, né? É. Então, beleza. As meninas, a Júlia e a Duda também pegaram esses códigos? Elas participaram das aulas ontem? Eu mandei o código no grupo, mas eu não sei se elas